dia. Hoje é dia 5/11/2020 e hoje, oitavo ano, nós vamos trabalhar a nossa disciplina de inglês e nós iremos trabalhar a gramática, tá? A nossa gramática hoje, ela está localizada na página 58 e ela está falando sobre o assunto Adjectives and Degrees of Comparison, né? Ou seja, o grau, os adjetivos e os graus de comparação, né? Em português, nós vemos os graus superlativo, comparativo de igualdade, inferioridade, superioridade, e no inglês nós também vemos esse grau, tá? Só que no inglês a gente só vê somente comparative of equality, comparativo de igualdade, comparative of inferiority, comparativo de inferioridade, e comparative of superiority, comparativo de superioridade, tá certo? Depois nós veremos os outros tipos de grau, que é o superlativo, tá? Então vamos lá, nós vamos ver hoje esses tipos. Vamos para a próxima página. Primeiro eu quero começar com uma pequena tabelinha de alguns adjetivos em inglês, né? Adorável, que é adorável. Amazer, surpreendente. Ambitious, ambição. Angry, bravo. Antique, antigo. Anxious, ansioso. Awful, péssimo. Bad, mal. Beautiful, bonito. Big, grande. Boring, chato, né? Brave, corajoso. Calm, careful, cuidadoso, tá? Esses são alguns. A gente tem ugly, smell, temos, né, big já tem aqui, certo? Temos short, tal, vários adjetivos, tá bom? Nós temos os graus dos adjetivos em inglês. O grau comparativo de igualdade, o comparative of equality, né? O comparativo de igualdade, gente, ele é formado por uma anteposição ao adjetivo. O que é anteposição? Antes. E qual é essa anteposição? Antes do adjetivo, a gente coloca as, tá? Que significa tão, tanto, como, né? E após o adjetivo. Olha o exemplo. This building is as high as that one, né? Este edifício é tão alto quanto aquele. Então, as, antes de his e depois, tá certo? O primeiro as é geralmente substituído por not se for uma negação. Se aqui fosse para dizer que ele não era tão alto quanto o outro, esse primeiro as seria not, tá? Então, quando eu quero fazer o grau comparativo de igualdade que diz tão como o outro, tanto quanto o outro, eu utilizo o as antes do adjetivo e o as depois do adjetivo. Se eu quiser dizer que ele não é tão alto quanto o outro, eu utilizo not antes do adjetivo e depois o as, tá? Ó, not, ó, antes do adjetivo e depois o as, tá bom? Vamos lá. Esse é para o comparativo de igualdade, o comparative of equality. Nós temos também o comparative superiority, que é o comparativo de superioridade. A gente começa com o quê? Com less antes dele, tá? Que não botaram aqui, ó. Mas a gente começa com less. Aí depois do less vem o adjetivo e o term, tá? Pronto. Então, para fazer o comparativo de superioridade, a gente utiliza o less e o term, tá? Que quer dizer mais alto do que. Less, aliás, mais e do que, né? Mais que. Então, por exemplo, eu quero dizer que é mais alto. Aí eu coloco less, aí coloco, né, o alto, o nome tal, né, quer dizer alto, ou taller. E coloco depois, ó, o term, tá certo? Aí aqui, gente, ó, olha o tal aqui, ó. Tal. Às vezes eles colocam o R, tá certo? Não é obrigatório, mas eles colocam. Só um minuto, gente. Eu falei less, 1000 perdões. Mas o less, ele é usado na inferioridade. Oh, meu Deus, desculpa. Aqui é more, tá? Perdão. Antes do adjetivo. More, tá?
mil perdões. É o more e o term, tá? Que é para dizer mais alto que, né? More, ó, mais adjetivo, mais o term, tá certo? Ele tem duas formas. Ou eu posso colocar o more mais o adjetivo mais o term, ou em vez de colocar o more, eu posso colocar no final do adjetivo R e depois o adjetivo term, tá bom? Pronto, para não colocar o more. Aí, ó, more wonderful term, ou seja, mais wonderful, maravilhoso que, tá certo? Ele tá superior, tá bom? Então, funciona assim. E o inferior, aí agora sim, comparative inferiority, de inferioridade. Agora sim, ó, eu coloco less, mais o adjetivo, mais o term. Less famous term. Ele é menos famoso que alguém, né? Ele é o comparativo de inferioridade. E eu tenho o superlativo de inferioridade, né? Que eu posso colocar o teleste, adjetivo e o in ou off, tá? Então, em vez de eu colocar o less no superlativo, isso aqui é no comparativo. Superlativo de inferioridade, eu vou colocar o teleste. Aí coloco, ó, teleste famous, o menos famoso, né? Ou a menos famosa, tá? Então, são esses os superativos, os graus de adjetivo, né? Na próxima aula nós vamos estudar somente os superlativos, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos pro grupo para retirar qualquer dúvida que tenha ficado. Beijos e até já já.